Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast RR21K, o caminho do lucro contínuo. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha, fundador da Mentalidade Empreendedora. E o que você está prestes a ouvir é a voz da tribo da recorrência. São histórias de sucesso de pessoas que têm alcançado resultados incríveis com produtos de assinatura, produtos do mercado da recorrência. Receba a sua host, Tatiana Ney. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast RR21K. Aqui é a Tatiana da Mentalidade, conversando hoje com o Cauã Lamezon. Cauã, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tati. Prazer estar aqui conversando com você. Depois de toda uma parada para poder pronunciar esse sobrenome difícil e bonito. Percebi. Cauã, se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu nicho, sobre a sua história. Claro, vamos lá. Bom, meu nome é Cauã Lamezon, eu tenho 27 anos, eu sou psicólogo de formação, mas hoje eu tenho uma atuação que, claro, a gente não consegue jogar fora, né, e nem é o intuito, mas hoje eu sou mentor, né, sou mentor de nutricionistas. Trabalho com esse público já, dentro da nutrição, vão fazer 5 anos agora. Então, desde quando eu tava me formando, eu já estava trabalhando com nutricionista e agora são 5 anos com elas. Hoje eu tenho 2 mentorias e eu tenho um clube também de assinatura todo focado em ajudar nutricionistas a faturarem mais, a crescer o negócio, a melhorar principalmente também a mentalidade delas. Né? Só explica aí pra gente como é que você foi de uma formação para um nicho bem diferente. Explica aí um pouquinho como é que surgiu essa ideia. Eu imaginava essa porque normalmente, quando eu falo, as pessoas me pedem para explicar. O que acontece? Eu tenho uma amiga, uma grande amiga minha, que é a Mariane Fazi, que ela é a dona da Amor em Nutrir. É uma empresa que ensina nutricionistas a empreender no consultório. A Mari, inclusive, é a parceira de Mastermind lá do Pedro, dentro do Mastermind. E quando eu estava terminando a faculdade de psicologia, eu já trabalhava com coaching, né? E a Mari me convidou para dar uma palestra num evento presencial que ela realizou sobre medo de falar em público, porque era algo que eu falava com constância já na época. E eu acho que tinham cerca de 300 ou 400 nutricionistas ali, e foi onde começou. O pessoal recebeu bem a temática que eu trouxe, a forma que eu trouxe as coisas, e a Mari me colocou para trabalhar junto com o mastermind dela, o Merak. E aí, de final de 2018, na verdade de agosto de 2018 para cá, né? Aí, agosto de 2018, comecei a trabalhar com as nutricionistas e nunca mais parei. E aí foi isso, mas caiu total, assim, no colo, no sentido de, sendo brutalmente honesto, Tati, eu jamais pensaria em nichar para uma coisa tão específica se não tivesse sido a Mari, sabe? Então, é por isso que um psicólogo hoje trabalha como mentor de nutricionista. Se fosse de psicólogo era mais até compreensível, né? Eu nem precisaria explicar muito. Sim. Sou psicólogo, mentor de psicólogo. Mas esse é curioso mesmo, é verdade. Não, que convite incrível, né? Mudou totalmente o rumo daí da sua atuação, né? Totalmente. Na época eu já tinha... Porque assim, a faculdade de psicologia, ela não tem nem um pouquinho de visão empreendedora, sabe? Mas eu sempre fui muito inquieto, muito impaciente. Tanto é que fui fazer o curso de coaching, eu tava no 4º ano da faculdade, porque eu já não aguentava mais, eu queria fazer alguma coisa. E realmente, sabe, se não fosse esse convite, eu entendo da seguinte forma, Tati. Muito provavelmente eu não estaria trabalhando com nutrição, mas eu estaria sim no meio do empreendedorismo, dessa coisa da venda, do marketing, porque é uma pegada mais minha, entendeu? Talvez não fosse com o nutricionista, fosse com outro público, estaria. Mas não da forma que foi, e hoje eu me encontro muito, sabe, no nicho. Eu considero uma coisa bem legal. Você já era inquieto naquela época, já sabia que tinha que fazer alguma movimentação,
Mas nunca pensou que poderia ser pro nicho de nutrição, né? Ajudar essas pessoas. Sem chance, sem chance. Por isso que eu falo, sem hipocrisia nenhuma, com total honestidade, jamais. E elas sabem disso, né? Eu falo com frequência para as minhas alunas, eu brinco, eu falo assim, gente, foi sorte, tá? Foi sorte. Eu entrar para começar a trabalhar com nutricionista foi sorte, o resto a gente construiu, mas esse começo aí foi esse acaso, a oportunidade encontra o preparo, né? Uhum. Que é o nome que a gente dá pra sorte. Pô, que maneiro. Assim. E foi com uma palestra super aberta, assim, para qualquer nicho, né? Sobre como falar em público. Muito legal mesmo. Mas quando tem que acontecer, Cauã, acontece, não tem como. Pois é. Se tu estiver andando, né, alguma coisa vai acontecer. É verdade. Só não pode estar parado. Que incrível. E quando foi que você viu assim, caraca, gostei, ajudei essa pessoa aqui nessa área de nutrição, vou criar um grupo de mentoria, vou ajudar outras pessoas. Como é que surgiu essa ideia? Cara, vou te falar, Tati, que demorou para eu ter maturidade profissional de entender exatamente quais eram os próximos passos que eu tinha que dar. Por quê? Desde 2018, o que eu vim realizando eram trabalhos individuais. Então, a nutricionista queria trabalhar junto comigo. Ela tinha 2 encontros individuais comigo por mês. Ela me pagava uma espécie de mensalidade e a gente trabalhava junto ali. Misturava questões emocionais, psicológicas, mas também dentro do contexto profissional delas, sabe? Uhum. E eu fiquei muito tempo nesse regime de trabalho, nesse modelo de trabalho. Para ser ainda mais específico para você, eu trabalhei de 2018 a final de 2021 nesse modelo. Foi aí que, através, né, de outros mentores que eu tenho, começou a virar essa chave de que eu tinha que trabalhar em grupos de mentoria. Aí, em novembro do ano passado, meu filho nasceu, e aí foi a motivação que faltava para eu começar a tirar o meu tempo, essa venda do tempo, do 1 a 1, para algo que me permitisse escala e que me permitisse tanto faturar mais, porque é óbvio, né, que a gente busca isso para ter uma vida melhor, e ao mesmo tempo ter mais tempo. Porque não adianta também só faturar e aí eu não tenho tempo para ficar com meu filho. Aí não adianta, tipo, sabe, é uma troca estranha. E aí, depois que ele nasceu, em novembro de 2021, esse negócio ficou na minha cabeça, sabe, que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E aí, fevereiro, abri a primeira turma de mentoria, deu certo, eu falei, cara, vou fazer de novo. E aí deu certo de novo, e aí de novo. E, cara, de lá pra cá, esse ano, a minha vida literalmente, Tati, mudou completamente. Se a gente conversasse no dia 1º de novembro, meu filho nasceu dia 20, tá? Se a gente conversasse no dia 1º de novembro de 2021, ou melhor, a gente não estaria conversando, porque não seria esse Cauã, eu não teria os resultados que eu tenho hoje. Um abismo de diferença entre os últimos 12 meses e agora. É bem maluco, pra falar a verdade. Que incrível, cara, que incrível. Pô, é muito bom. Foi uma mudança maravilhosa pra sua vida, Cauã. Eu tenho certeza que trouxe pra você, como você falou, sobre vários resultados e crescimento, mas eu tenho certeza que também trouxe uma mentalidade completamente diferente do que você era 1 ano atrás. Até porque se tornar pai, né, já é uma mudança e tanto, né? Eu não acreditava nisso não, sabia? E a gente aqui é muito tranquilo em casa, né? A minha esposa, ela já tinha uma filha e ela sempre quis ter o 2º filho. E eu não queria, sabe? Pô, eu tenho, dependendo de quem tá ouvindo agora, vai achar ou de mais ou de menos, mas eu tenho 27 anos. Então, pra mim, eu me considero novo, sabe? Tem gente que vai falar, não, tá velho já, pô. E tem gente que vai concordar comigo, e beleza. Mas eu falo assim, cara, não, eu sou muito novo, eu sou egoísta, eu não quero, eu gosto de me preocupar comigo, eu pensava, né? Eu gosto de me preocupar comigo, se eu tiver filho, eu não vou ser um bom pai, eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Então eu nunca quis, sabe? E tipo, pra mim era algo tranquilo. Só que minha esposa queria. E, assim, ela ganhou, né? Pelo visto. Ela ganhou. Só que eu não acreditava nessa coisa assim, depois que teu filho nasce, tal coisa muda. Não é mágico, tá bom? Só pra deixar claro, não é mágico. Mas
realmente, depois que ele nasceu, na minha cabeça virou uma chave assim, cara, vai ser muito difícil pra mim ter que explicar pra ele que a vida dele tá uma porcaria porque eu fui preguiçoso 10 anos atrás, 15 anos atrás. Explicar pra ele que ele não vai poder ir na viagem da escola porque o pai tava com medo de fazer determinada ação. Tipo, essa parada mexeu comigo, sabe? Então, se eu tiver que acordar hoje em um determinado horário pra fazer uma coisa que eu tenho que fazer, mesmo que eu não goste, eu vou acordar, eu vou fazer, porque eu sei que é o que vai gerar resultado. Entendeu? Ah, Cauã, tu vai ter que acordar 5 da manhã, pegar um avião pra não sei aonde, pra entregar uma palestra, não sei... Eu vou pegar, eu vou fazer, e eu não vou nem reclamar disso. Eu vou pegar, vou fazer, e vou fazer o melhor possível, pra que daqui 15 anos eu não precise, tipo, falar pra ele, não, pô, não vai dar pra ter na tua festa de formatura, na viagem de formatura, por conta de mim, entendeu? Então, pra mim, como eu te disse, não foi mágico, mas definitivamente teve esse switch aí. Que reflexão, sabe? Cara. Que reflexão. Não chora, hein, Cauã? Não chora, você tá no podcast, hein? Não pode, verdade. Não, pode sim. A gente tá falando sobre um sentimento que não tem explicação, que é um filho, né? Eu não passei louco por essa experiência ainda, mas eu tenho muitos amigos próximos que já estão vivendo essa história e eu sei que todos eles falam que é inexplicável. Então, eu entendo. Eu brinco com as pessoas... Mas sim, né, dá pra compreender, mas eu brinco para as pessoas, eu falo assim, se tem uma coisa que te tira da procrastinação é ter filho. Não que eu recomende você ter um filho para vencer a procrastinação, mas fica a dica. Fica a dica. Se um dia você achar que tá muito fácil, e aí, pô, você tá com... Faz o filho que tu vai ver, se tu não levanta e vai fazer tuas coisas. Agora você é louco. Ah, que bom. Obrigada por compartilhar. Foi uma reflexão e tanto mesmo. Ó, quem tava desmotivado agora, se tem filho, vai levantar a bunda da cadeira e vai começar a trabalhar agora. E Cauã, pode falar. Pode falar. Não, eu só ia comentar que tem coisas que a gente pode usar ou como muleta ou como motivação, né? Uhum. A mesma coisa acaba servindo para propósitos diferentes. Eu gosto de olhar dessa forma. Sim. Mas fala aí, manda bala. Eu gosto de responder perguntas. Não é nem muita pergunta. Eu quero que você compartilhe com a gente. Você, né, falou aí que nesse último ano sua vida literalmente mudou para melhor, graças a Deus e graças ao seu trabalho e seu esforço, né? Você tá com a gente aí desde julho e já vinha implementando essa questão da recorrência, né? E aí conheceu o Pedro e veio caminhar com a gente. Explica um pouquinho como que você conheceu o Pedro, como que você conheceu o RR. Beleza, vamos lá. O que eu falei, né, que teve uma mudança muito drástica na minha vida. Eu já fazia parte do Maestria, do Vitor Damasio. E ali eu comecei a ter os primeiros estalos e comecei a realizar essas coisas que começaram a dar certo, né, esses grupos de mentoria. E o Vitor, ele tem um programa dele que é o Vida de Mentor. E, inclusive, eu contei essa história pra ele lá no podcast que a gente gravou, que eu tinha 10 mil reais e o programa custa 20 mil ou 30 mil junto com a mentoria dele e tal. E eu tinha 10 mil reais. E com o Alexander pequeno, e quem tem filho pequeno entende que o carro passa a ser uma necessidade. Eu não tinha carro. Então a gente tinha que pegar Uber, eu tinha que esperar o pai da minha esposa ou meu pai. E cara, era ruim. E eu tinha 10 mil reais e eu ia dar de entrada e comprar um carro pra ter um carro, sacou? Só que eu sou maluco. E aí, o que eu fiz? Ao invés de fazer isso, eu fiquei olhando o Vida de Mentor, mandei mensagem pro Vitor e eu, ao invés de dar entrada no carro, dei entrada no Vida de Mentor. Uhum. E aí falei, quer saber, já que eu tô fazendo isso, eu vou levar o Vida de Mentor e a mentoria tudo junto. Resultado, na primeira aula lá do VDM, eu peguei uma coisa lá que o Vitor falava e fiz 64 mil reais. Apliquei assim, era tipo 11 da noite. Mandei mensagem para as minhas clientes e lancei uma mentoria tipo top só para nutricionistas que já faturavam acima de 10 mil reais. E aí 64 mil reais. Caraca. Aí ali naquele momento realmente, tipo, eu sabia que eu nunca mais ia voltar para trás, sabe? Ia só para frente. E ali começou esse movimento. Crescendo. Eu fiz mais de 500 mil reais em menos de 6 meses. A partir dessas coisas. E aí chegou o Pedro. O Pedro chegou
para dar uma aula na mentoria do Vitor. O Vitor tava viajando, olha que coisa louca, né? O Vitor tava viajando, botou o Pedro lá para dar aula. E o Pedro foi falar de recorrência, né? De assinatura. E nessa altura, ainda por orientação do Vitor, eu já tinha um clube. Né? Já tinha um clube, já tinha feito algumas vendas e tal. E aí o Pedro foi lá na mentoria. E o Pedro respondeu uma pergunta. Ele respondeu muitas perguntas, desculpa. Mas teve uma pergunta que ele respondeu que a minha cabeça novamente mudou, sabe? Que o cara perguntou pra ele o seguinte: pô, Pedro, mas aí a gente vai ter que produzir mais conteúdo, porque, nossa, a gente já produz tanto conteúdo e tal. E é verdade, né? Aí o Pedro virou pra ele e falou assim: cara, tu já produz conteúdo de graça, tu não vai produzir conteúdo pra quem te paga? E ali, naquele momento, eu percebi que eu tava sendo preguiçoso com o meu clube. Que eu poderia fazer aquele clube ser muito melhor e mais atrativo, sabe? E eu não tava fazendo porque eu tava com preguiça. Porque era isso, realmente eu faço muito conteúdo, ainda vou fazer, não, vou deixar de qualquer jeito. E aí o Pedro respondeu isso, eu falei, putz, é isso, eu tenho que mudar. E aí eu tenho, né, uma política na cabeça que eu também fui incentivado pelo Vitor, que é o seguinte: eu elogiar o Pedro não adianta nada. Se você quer elogiar alguém, como o Vitor diz, elogie com a sua carteira. É a melhor forma que você tem de mostrar pra alguém que você valoriza o trabalho dela. E o Pedro falou que ia ter uma condição X pra quem tava ali, pra entrar pro programa dele, tal. Eu falei assim, cara, eu não preciso, porque eu tenho certeza que com a aula que ele deu aqui, com essa resposta que ele deu pro cara, eu consigo ter resultado, mas eu vou pagar. Eu vou lá, eu quero entrar só pra dizer que valeu a pena ele ter vindo aqui hoje. Aí, pra minha surpresa, no processo de onboarding de vocês, eu tirei uma outra sacada. Da sacada do processo de onboarding... Aí já entra vocês aqui, tá? Da sacada do processo de onboarding que eu tirei, eu fiz um pico de vendas do clube e fiz ali por volta de 30 mil reais. Que foi depois onde eu fui puxar conversa com o Pedro, lá no evento presencial do Vitor. E porque foi isso. Primeira sacada lá no encontro da mentoria do Vitor. Aí entrei no onboarding e eu falei, cara, isso aqui pode ser ainda mais. Eu olhei pro meu clube, né, e pensei, isso pode ser ainda mais. Porque eu descobri que dentro da RR o Pedro fazia call uma vez no mês. Eu falei, caraca, lá dentro do RR tem call com o Pedro? Porque pra mim isso era uma coisa de... Não, pra ter acesso ao Expert, você tem que estar na mentoria, pelo menos. Que era como eu fazia. Aí o que eu fiz? Pegando essa sacada, eu coloquei na minha também. Eu falei assim, galera, agora o clube vai ter um encontro comigo por mês. E por incrível que pareça, isso foi suficiente para fazer um pico de vendas e ter aí, dentro de 6 dias de vendas ali que a gente fez, foi mais ou menos isso, tá? Entre 27 a 30 mil reais de retorno. Então, já tava muito no lucro, né? E foi isso, desde julho, né, você falou? Foi julho, aí isso, entrei em julho, aí em agosto eu fiz esse movimento e tal, e feliz da vida. E agora eu tô na mentoria Nem comecei, inclusive. Nem comecei. Dia 8 tem encontro com o Pedro e com o Dudu. E depois tem o primeiro encontro lá. Ainda nem comecei direito. Mas foi mais ou menos isso, Tati. Caraca, mas já de cara você já teve um aprendizado que gerou resultado pra você. Sim. Incrível. Já tirou 2 sacadas, uma numa call com o Pedro e outra em um onboarding. E teve alguma coisa dentro do RR, outra coisa que gerou resultado pra você, que fez você olhar com outro olhar, virou uma chavinha na sua cabeça com o seu produto? Eu tenho um modo de olhar pras coisas, Tati, que eu entendo que mais importante do que como alguém fala é como alguém faz as coisas, sabe? Então, quando eu entro num programa, eu entro muito com esse olhar de entender a cabeça daquela pessoa, não pelo que ela tá falando, mas por como realmente ela faz as coisas. Então, o RR, pra mim, foi como, né, é muito interessante de ver, principalmente, organização de conteúdo e o derrame de conteúdo no sentido de realmente, galera, conteúdo aqui não vai faltar. Tem não sei quantos encontros ao vivo que acontece, tem acesso lá a tudo. Hoje o meu clube, ele é muito mais completo
por conta do RR, de ver. Sem contar, pô, tem aquilo lá é bizarro, cara. São mais de 80 conteúdos lá que o Pedro dá de ideia pra você ter dentro do teu clube. Aquilo ali é surreal. E tem um fato que... O que acontece, Tati? Antes até de conhecer o Pedro, eu falava já sobre LTV para as nutricionistas. Porque a nutricionista, ela opera muito na questão de consulta e programa nutricional, sabe? A nutricionista vive de captação. Aquela coisa, ela tem que correr atrás do cliente novo toda semana, todo dia. E eu já falava com ela sobre LTV e, inclusive, eu trabalhava o conceito de clube de assinatura com elas. Entrar pro RR e agora entrar pra mentoria, cara, me dá uma tranquilidade de saber que eu tô no lugar certo para transferir o conhecimento que a gente já passava para essas nutricionistas. Por quê? Vocês aqui, vocês sabem disso, vocês sabem como um trabalho bem feitinho ali de recorrência pode mudar a vida de uma pessoa. E isso já tá acontecendo com as nutricionistas, sabe? Então é saber que ali dentro da RR eu tenho tudo o que eu preciso para estar armado, entre aspas, sabe? De conhecimento, de técnica, de estrutura, de estratégia, para ajudar ao máximo as minhas mentoradas, ajudar ao máximo as pessoas que também estão dentro do meu clube, que hoje é o meu passo inicial, né? A pessoa começa no clube e vai subindo a esteira. Então, sem dúvida, é uma coisa ali para mim que é inestimável. Igual maestria, que eu também fico lá, mas eu já fiz, até o Wake Surf eu já fiz com o Vitor, não importa, eu vou continuar lá no maestria, porque é aquilo, é saber que tá ali. Um dia eu sei que eu vou fazer alguma atividade diferente com o Pedro também, mas não importa, eu vou continuar naquele outro lugar também, porque eu sei que tá ali e na hora que eu precisar tá ali, sabe? Então, pra mim, uma tranquilidade absurda, é bom demais. É porque você já tinha até comentado, né? Que você já vinha tendo essa ideia, já aplicando recorrência no seu negócio. Sim. E aí acabou sendo refinado. Porque você entrou num Sim. lugar onde a gente fala totalmente sobre recorrência. Exatamente. A gente Exatamente. respira recorrência. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho, você chegou a falar assim por cima, mas como é que é pra você viver de recorrência? Você falou, né? Você tá passando por uma fase com um filho em casa... e tinha até um ano atrás você tinha essa questão do tempo, da agenda, de ser refém da sua agenda, do limite de horários e tudo mais, e agora você está aí aplicando, crescendo, aprendendo, reaplicando recorrência no seu negócio. E como que isso gera mudança para sua vida? Vamos lá. Antes, eu vivia de recorrência, se a gente for pensar, só que era uma recorrência esquisita. Tanto é que o Pedro fala da questão do mês a mês. Pô, só faz mês a mês se você achar que pode vender 10 vezes mais e tudo mais. E de fato, é estressante. É estressante. Hoje eu respondi uma caixinha no Instagram que eu falei sobre isso. Teve uma época na minha vida, Tati, que eu ia deitar pra dormir e eu pensava assim, cara, e se amanhã todas as minhas clientes cancelarem? Olha a noia, sabe? Eu ia dormir pensando nisso. Cara, se amanhã todo mundo cancelar, sei lá, vou ter que voltar a morar com a minha mãe, vou ter que levar a Isabelle e o Alexandre, todo mundo morar com a minha mãe, vai morar na rua. É dramático, né? Mas enfim, e se isso acontecer? Então era uma coisa imatura. Por isso até que eu citei antes, né, a maturidade profissional para entender realmente quais eram os próximos passos. E hoje sim, eu tenho um negócio que é totalmente baseado em recorrência. Eu tenho múltiplos produtos, mas todos eles são ou por semestre ou por ano. Não tem? Vou fazer um mês. É por semestre ou por ano. Como que isso muda a coisa pra mim? Eu sou muito, Tati, de olhar pra quem tá comigo. Eu faço muito essa separação, sabe? Existe o mundo aqui de dentro e o mundo lá de fora. O mundo lá de fora é mau, é cruel, é frio, é sinistro. O mundo aqui de dentro é maravilhoso. Se você estiver comigo, você está no mundo de dentro. Se você estiver lá fora, cada um por si. Aí, a recorrência, ela me dá o poder de, uma vez que, vamos supor que você seja nutricionista, Tati, eu trago você pro meu time e eu posso olhar agora para você e me concentrar em gerar resultado. Porque eu sei que é isso que daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, dependendo do processo que você está inserida, vai fazer com que você renove.
Uau! Por quê? Cara, não tem meio termo. Se a pessoa tá comigo e ela tem resultado, das duas uma, ou ela vai renovar porque ela teve resultado, ou ela é maluca e ela não vai renovar. E aí eu não quero gente maluca comigo. Quer dizer, gente maluca ruim, né? Porque tem um maluco bom e um maluco ruim. Gente maluca ruim, sabe? Que a pessoa que teve resultado olha e, sei lá, acha que ela fez tudo sozinha, sabe? Tipo, tu viu o número de vezes que eu citei com quem eu aprendi. Porque eu sou grato a essas pessoas. Eu sou grato desde a Mari, que me colocou na nutrição, ao Vitor, ao Pedro, e a cada pessoa que me ensinou. Mas tem gente que não, sabe, Tati? Tem gente que passou 6 meses, teve um baita no resultado, e ela acha que ela teria aquele resultado sozinha. E tá tudo bem, mas esse tipo de gente não quer comigo, entendeu? Sim. Então, eu entendo que a recorrência, ela tira o risco dessas relações. Porque quem tem os mesmos valores que você vai continuar contigo, porque você pode se concentrar dentro do teu negócio e não maluco o tempo inteiro captando. O que não nos exclui, claro, de fazer ações de venda. Não é isso. Mas sabe quando parece que você tá com a corda no pescoço e você tem que, meu Deus do céu, se não entrar uma pessoa hoje, meu negócio acaba. E não, sabe? Hoje agora é novembro, né? Estamos entrando em novembro, tem renovação da minha mentoria, por exemplo. Então eu sei que vai ter, sei lá, 8 renovações. Pum, caixa. Sacou? Entendi. Por quê? Porque foi feito um bom trabalho nos últimos 6 meses internamente. Exato. Um dia, quem sabe eu vou ter 500 pessoas ao todo entre as minhas mentorias, né? Porque hoje eu tenho uma mentoria para nutricionistas que faturam acima de 20 mil. E eu tenho uma mentoria para nutricionistas que faturam até 20 mil. Vamos supor que eu tenha 200 nutricionistas em uma e 300 na outra. Cara, eu vou estar multimilionário. Se eu falar que não é o objetivo, eu vou estar sendo hipócrita. É um dos objetivos, sabe? Mas não é exatamente sobre isso. É sobre a tranquilidade de você poder olhar para dentro. Sim. Por quê? Se você gera resultado, naturalmente, quem tá fora, e lembrando pra você, né, como eu faço essa cisão do mundo de dentro e do mundo de fora, e eu fico mostrando, olha como aqui é bom. Olha como a galera aqui tá se saindo bem. Então é uma captação até meio que passiva. Você me convence de que você tem que entrar aqui. Entendi. E uma vez dentro, a gente vai repetir esse processo e eu vou vender aqui dentro pra você. Pra mim é isso que é a recorrência. E, cara, a vida é muito mais feliz. Aqui do lado de dentro é muito mais feliz. Não, você falou total sobre comunidade, cara. Total, isso aí é uma tribo mesmo. A gente fala aqui na tribo da recorrência, mas é porque quando você se identifica, você tá com a galera que é a sua vibe. É isso aí. E realmente, cara, não tem como. A pessoa tá aí dentro, tá aprendendo, tá tendo resultado, tá tendo ajuda, tá tendo contribuição, tá sendo tribo, ela não quer sair. E é isso. E já entrando nesse lugar de tribo e tudo mais, como é que você se sente sendo o mentor dessas pessoas, auxiliando elas no direcionamento do crescimento, no aprendizado e tudo mais? Como é que você se sente quando você vê o resultado dessas meninas, dessas nutricionistas, né? Cara, pra mim, eu hoje, quando alguém me manda uma mensagem e diz assim, Cauã, bati 10 mil pela primeira vez, ou bati 20 mil pela primeira vez, ou como são os casos, né, da minha mentoria mais alta, que é o Titânio, que a galera tá fazendo 60 mil por mês. Eu tenho gente lá que faz mais de 100 mil por mês. Nutricionista, tá? Nutricionista. E a nutrição, Tati, é uma profissão que as pessoas dizem que você vai passar fome, que saúde não se vende. Tem um monte de atrocidade que as pessoas falam, sabe? Pra desencorajar. Provavelmente outros profissionais da saúde sofrem o mesmo, né? Mas, cara, quando elas trazem essa vitória, eu comemoro mais do que o meu resultado. Meu resultado é o meu resultado. Eu vou fazer ele, eu vou melhorar ele e, claro, eu vou ter a minha comemoração, mas eu fico mais feliz quando eu recebo isso delas, sabe? Cauã, fiz 50 mil esse mês. Recorde absoluto de faturamento. Meu marido acredita em mim. Ou então, eu tenho uma mentorada que foi para os Estados Unidos agora. Era o sonho dela. E ela foi para os Estados Unidos. Por quê? Porque sonho a gente realiza com dinheiro, né? Mas as pessoas hipócritas, elas não falam isso.
na nutrição, tem muita gente que fala que elas têm que trabalhar por amor. Que essa coisa de fazer 10K, fazer não sei quantos K Não, é ridículo. É saúde. Você tem que trabalhar por amor. Tá todo mundo milionário, né? Que tá falando isso, né? E eu defendo elas. Eu arrumo confusão. Eu faço stories, eu tenho meu jeito, sabe? Eu não massageio não, sabe? Se eu tiver que bater de frente e falar, você tá falando merda, eu falo isso, entendeu? Eu vou discutir com quem ataca, com quem tenta colocar a nutricionista pra baixo, entendeu? Porque saúde não se vende, porque isso é feio, porque isso, aquilo. Tanto é que grande parte do trabalho que a gente faz lá, Tati, é pra mudar essa mentalidade nelas. Porque tem gente que se sente culpada de vender. Olha que coisa maluca. A nutricionista se sente culpada por vender. Entendeu? Então, pra mim, é um prazer trabalhar com elas, porque, primeiro de tudo, elas têm um potencial de transformação bizarro. Você sabia que a gente tem mais de 60% das pessoas no país em situação de obesidade? Uau! Se já não tiver maior esse número, tá? Eu falo pra elas que tem uma pesquisa que foi feita com pessoas que passaram dos 100 anos de idade. E os médicos acharam alguns marcadores nisso. E o marcador principal era: nenhuma dessas pessoas que passou dos 100 anos de idade tinha desenvolvido doenças crônicas até os 50 anos. Então, diabetes, colesterol, essas coisas assim. E quem que ajuda a não chegar nisso? A nutricionista. A nutricionista literalmente adiciona tempo de vida pra você, se você fizer as coisas certinho. Então, é um potencial transformador bizarro. Sabe? Completamente desproporcional. Entendeu? Então, eu gosto muito, porque quando elas entendem isso, cara, é muito legal de ver a confiança que elas chegam pra fazer as coisas. Se elas vão vender o produto digital delas, ou se elas vão vender consulta, ou programa nutricional, ou o que quer que seja que elas tenham inventado, cara, quando elas entendem isso, elas vão com vontade. E eu fico alfinetando, sabe? Eu falo assim, chega no mercado e diz que tu vai pagar com o abraço. Chega na escola do teu filho e diz que tu vai pagar o boleto com um beijo. Eu fico alfinetando, sabe? Pra elas saírem cada vez mais dessa coisa do... amor. Cara, tudo bem, trabalha com amor. Mas ganha dinheiro junto, né? E, cara, quando eu recebo essas mensagens, eu fico muito mais feliz do que com o meu próprio resultado. É quando elas viram e falam, bati os primeiros 5 mil, Cauã. Maravilha. Os primeiros 10 mil, os primeiros 15, 20, os primeiros 50 mil. Né? Eu tenho uma mentorada que é a minha mentorada há mais tempo, a gente já vai para 5 anos juntos, que ela já superou 1 milhão de reais o faturamento. Né? Então, não preciso nem dizer que fico extremamente feliz. Beijo pra Carol aí, se ela ouvir o podcast. Que ela fica com ciúme se eu não falar dela. Não, coisas que deixam o Cauã emocionado. Alexander e a tribo das nutricionistas, é isso. Você tá com o olho cheio d'água aí, ó. Pois é. Você viu. Mas então, sobre essa questão que você tá falando, a gente fala até sobre essa questão de vender. Cara, venda não é ruim, venda é ótimo. Quando você vende transformação pra pessoa, melhoria pra vida dessa pessoa, lição, aprendizado, conteúdo, qualquer coisa. Até porque, vamos aqui, né, falar sobre questão de investimento. Quanto essa nutricionista não investiu na carreira dela pra estar falando com propriedade para os clientes dela, né? Então é questão de reconhecimento também, né? E que bom que elas têm você pra poder puxar a orelha delas e falar, não, tem que cobrar assim. Eu encho o saco, eu nunca deixo passar batido. Eu tenho uma conta que eu mostro pra elas, eu pego mais ou menos isso, sabe? Eu falo assim, imagina que tu gastou por baixo aí 80 mil. Entre faculdade, entre pós-graduação, nutricionista estuda muito, Tati. Tu não vai conversar com uma nutricionista que só fez faculdade. Cara, não existe isso. A nutricionista que ela está seguindo carreira, ela não tem só faculdade. Ela tem a faculdade e pelo menos uma pós. O básico. Esse é o básico da nutricionista, sacou? A nutricionista, ela investe muito no conhecimento dela. Então, eu pego todos esses valores e eu divido pelo preço da consulta que ela está cobrando.
Aí eu falo assim, se você não tivesse que gastar mais nenhum centavo, tu tem que fazer 2.000 consultas para empatar o que tu gastou e o que tu investiu até hoje. Aí impressiona elas. Eu falo muito sobre elas cobrarem mais caro, né? Inclusive agora a gente vai ter um evento presencial. Eu vou estar realizando o primeiro evento presencial, dia 12, que é sobre auto ticket na nutrição. Porque eu incomodo elas, vai cobrar mais caro. Eu tenho hoje algumas mentoradas que elas já vendem programas de acompanhamento por 3, 4, 5 mil reais, sabe? Que é muito acima da média do mercado, muito, 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 muito acima da média do mercado, sabe? Então é show de bola ver isso. Que incrível, e que bom que elas têm você, como eu falei, porque realmente, às vezes a pessoa precisa de um empurrão. Ter essa consciência, essa mentalidade, ela é totalmente fora do que a gente vê hoje em dia, né? Por exemplo, até em instituições onde a gente estuda, isso não é trabalhado no ser humano, né? Não é trabalhado. Então a gente tem essa questão do, tá caro demais, não vou cobrar, a pessoa não vai pagar, a pessoa não vê valor. Mas está errado. Quem realmente conhece, sabe o valor que aquilo tem, paga, cara. Paga, principalmente paga, normalmente paga porque precisa. E quando não precisa, sabe porque aquilo tem um valor futuro, né? Então, Exato. É isso aí. Você tá indo assim, trazendo umas coisas pra mim que eu fico querendo fazer várias perguntas. Eu só não vou te cortando pra esperar você concluir. Você Foi falou mal, sobre... eu falo muito, viu, Tati? Às vezes é até melhor você me cortar, porque senão a gente vai pra 5 horas de podcast. Eu não vou cortando porque eu quero ouvir, mas eu vou gravando aqui. Por exemplo, você falou sobre uma questão que é extremamente importante, né? A gente fala muito sobre o resultado que gera na vida dessa pessoa. Você citou uma cliente aí sua que conquistou o sonho de ir para os Estados Unidos. A gente sabe que as pessoas têm muitos sonhos e realmente sonhos não se pagam com abraços e beijos. Se pagam com dinheiro, né? E junto com todo esse reconhecimento, com toda essa conquista, vem o valor, né? Vem o valor de alcançar um faturamento. A minha pergunta para você é, você já alcançou o mestre da recorrência e já alcançou 21 mil recorrentes? Um pouquinho mais que isso. Eita, Maria, aí sim, hein? Parabéns. Vamos enviar a sua plaquinha aí para sua casa. Qual é a próxima que tem? Só pra eu saber aqui, porque daí vou te falar exatamente. Atualmente a gente tem de 21, 50, 100 e 250. Ok, pode enviar de 100 pra cá, então. Uhul! Aí sim, é assim que a gente gosta. A gente tem feito mais ou menos 120 mil por mês, todos os meses. Que incrível, cara. Parabéns, que incrível. E como é que é ter esse retorno? Porque, assim, isso é como se fosse uma confirmação, né? Do seu resultado, do que você tem buscado, nesse 1 ano aí de total mudança. Como é que é pra você? Às vezes é difícil de... Como é que eu posso te explicar? Como eu te falei, se a gente conversasse 1 ano atrás, eu não teria 10% disso, entendeu? Na verdade, era o que eu fazia, como no trabalho individual, eu fazia entre 12 a 15 mil por mês, sabe? O que já é muito acima da média, mas é aquilo. O tempo tava se esgotando. E você saber que você pode mais, mas não faz mais, é incômodo. Então, hoje, cada vez que a gente bate pelo menos 100 mil no mês, de fato, como você falou, é a comprovação que está no caminho certo. Mas sabe aquela coisa do ser humano, que ele nunca está satisfeito com nada? Pois é, a gente quer mais. O Pedro deu uma na minha cara, falou que... E tô falando isso na boa, tá bom? Porque eu adorei o que ele falou. Ele falou que eu era medíocre, que era pra eu estar faturando 3 vezes mais. Aí eu fui lá e paguei 40 mil pra ele, já que ele falou que eu era medíocre e podia faturar 3 vezes mais. E brincadeiras à parte, porque eu gosto disso, sabe? Eu gosto desse desafio. A gente conversou pra entrevista da mentoria e ele falou isso na minha cara. Eu falei assim, eu concordo com você, vamos lá. Então, já é muito bom ver esse resultado, mas quero mais porque, o que eu penso é o seguinte, Tati, se esse resultado todo que eu construí é de maio pra cá. A mentalidade mudou de novembro pra cá, mas o resultado, concreto de maio pra cá, por isso que eu te falei, em menos de 6 meses, foram mais de 500 mil reais faturados. E agora eu quero mais. Então, se de maio pra cá tem quantos meses, Tati? Me ajuda aí, não sou bom de matemática. Tem, sei lá, 8 meses?
Seis meses? Junho, Tá, julho, então... agosto, setembro, outubro, novembro. Olha aí, então 6 meses, cara, que bizarro. Então, se em 6 meses eu fiz isso, imagina que eu não vou fazer em 6 anos. É assim que eu me motivo, sabe? Ou o que eu não vou fazer com 1 ano inteiro, ou 2 anos. E quando o Pedro falou isso pra mim, eu falei, é isso aí. 100 mil tá legal, mas ainda não é o suficiente pra como eu quero viver, pra como eu quero que o Alexandre viva. Então bora pra cima. Bora pra cima. Então, sempre assim. Sou, enfim, um pouquinho acelerado, mas... Nossa, total acelerado. Caraca, Cauã, sério. Que história, cara. Olha, você deu uma reviravolta, gente. Fazedor total. Chegou, botou pra fazer mesmo e bora acontecer, pra fazer acontecer, né? Exatamente. Que incrível, mano. Exatamente. 6 meses. Uma mudança muito, muito grande. Parabéns. E assim, é aquilo que a gente tá conversando. É resultado total da sua dedicação e esforço, entendeu? Total mesmo. Parabéns. Mas aí entra aquilo que eu te falei. Será que em 6 meses, se eu não tivesse feito os investimentos que eu fiz, ouvido as pessoas que eu ouvi, cara, eu não teria feito esse resultado, entendeu? E qualquer pessoa que acha que faz, cara, tá tão perdida na própria cabeça que dá pena, entendeu? Então, a gente tem que tá com quem é melhor do que a gente, e não com quem é igual ou pior. Sabe? Você deixou isso bem claro no podcast, trazendo aí todas as pessoas que contribuíram para o seu crescimento, até para a mudança de mentalidade. E você falou sobre os seus mentores, né? O quanto isso foi importante para você. E de fato cara. Você tem que andar com pessoas que estão no lugar onde você deseja alcançar, né? É literalmente isso. Eles têm muito mais a contribuir com você do que qualquer outra pessoa, né? Exatamente. Cauã, tá acabando o nosso podcast. E 1 hora chega ao fim o bate-papo, mas tem uma coisa que você falou no início do podcast que eu vejo muito isso acontecer. Nesse 1 ano de lá pra cá, né, de novembro do ano passado pra cá, sua mentalidade ela mudou completamente. E eu queria que você desse um conselho, né, para as pessoas que estão ouvindo a sua história, já estão totalmente inspiradas com toda a sua força de vontade e determinação. Eu queria que você desse um conselho para essas pessoas relacionado a uma dificuldade que você... Uma dificuldade não, né? Foi até um pensamento que você teve no passado. Foi sobre a procrastinação. Né? Cara, eu quero que o meu filho lá na frente tenha algo legal, porque hoje eu comecei a fazer por ele, entendeu? Isso não se adequa à sua filha, no caso você trouxe o seu filho como uma motivação, mas isso se adequa a qualquer sonho que você queira alcançar lá na frente. E a procrastinação, ela é, de fato, um fator que para muitas pessoas, trava muitas pessoas. E para você, não. Você simplesmente passou por cima dela como se fosse um trator. Dá um conselho para essas pessoas pararem de procrastinar, pelo amor de Deus. Tá, um aspecto de mentalidade e um aspecto prático. Tá bom, Tati? Primeiro aspecto de mentalidade. E isso que eu vou falar não é como um sermão, é como algo de quem fez isso e tá passando adiante, sabe? Cara, a pessoa, assim como eu, precisa sair do lugar de vítima da vida, sabe? Ai, minha vida é difícil. Ai, porque eu não consigo. Ai, eu sou muito bom, mas eu não sou reconhecido. Sabe, aquele coitadismo. Eu fazia isso comigo. Sabe? Me colocava numa caixinha do tipo assim, alguém tem que vir aqui me salvar. E aí, um dia passou um pensamento na minha cabeça, que é o seguinte: não tem ninguém vindo. Ninguém. Não vai vir ninguém. Pegar a sua mãozinha e te puxar daí. Não vai. Você vai ter que fazer isso sozinho. E isso não é um problema. Isso é a solução. Sabe? E aí, a virada da chave veio com esse pensamento. Não tá vindo ninguém me salvar. Eu tenho que fazer por mim. Sabe? E começar a caminhar fora desse quadrinho de coitado, de vítima, de ai meu Deus, ai porque isso, ai porque aquilo. De reclamar muito. Eu reclamava muito das coisas, Tati. Hoje ainda reclamo um pouquinho porque é difícil se livrar. Mas eu reclamava muito de tudo. Tudo tava ruim, tudo era um lixo, tudo era não sei o quê.
Eu ainda reclamo, ainda sou impaciente, mas melhorei em outros aspectos, mas era muito, sabe? Era muito. Então, o primeiro aspecto de mentalidade foi isso, sair dessa caixinha, desse quadrinho de vítima. Se você não fizer isso, não dá nem pra gente continuar conversando, sabe? E a segunda coisa tem a ver com a prática, que é o seguinte: por que muitas vezes a gente enrola pra fazer algo? Porque a gente quer fazer perfeito, porque a gente quer, eu vou fazer minha assinatura. Deixa eu gravar já aqui as minhas aulinhas, não sei o quê. Meu amigo, você nunca vai fazer tua assinatura. Nunca. Quer fazer tua assinatura? Pensa na oferta e vende ela. Vende a sua oferta. Não faz nada. Você só precisa construir uma oferta e você só precisa que uma pessoa compre essa oferta. E aí você vai se preocupar com chatice, com plataforma, com não sei o que, com não sei o que lá. Porque as pessoas, elas travam nisso. Eu tenho aluna que faz exatamente isso. E aí eu tenho que ir lá e ajeitar. Que é o quê? Elas querem gravar o clube inteiro, Tati. O clube inteiro. Elas querem ter 60 aulas gravadas já. Aí eu falo, não, gente, eu não comecei com 60 aulas gravadas. Sempre que eu tô enrolando pra fazer algo, sabe o que eu faço, Tati? Eu digo que vai ser ao vivo. E aí eu não tenho escolha. É, isso aí. Vai ser ao vivo. Aí eu gravo e a gravação do ao vivo vai pro clube. Eu não sento pra gravar aula porque se eu tiver que sentar pra gravar aula, eu não vou gravar. Então, galera, segunda-feira vai ter encontro no Zoom. Quem quer participar? Eu chamo a galera do Instagram e faço um encontro de Zoom e boto lá. Aí eu dou um conteúdo realmente disruptivo, subo pro clube. Quem não tá no clube não tem como acessar de novo. Entendi. Já aproveito pra fazer pitch, assim. Já dei até mais coisa aí. Mas é isso, cara. Primeiro vende a oferta e depois você constrói. É aquela história de você pular do penhasco e construir o avião na queda. É o que funciona pra mim e é o que vai funcionar pra muita gente que tá aí nessa enrolação. Pegou aí, galera? Pegou? O cara deu uma dica aí de ouro. De ouro. Na hora de quebrar aí qualquer objeção, já deu uma dica de ouro. Caraca, muito obrigada, Cauã. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conhecer um pouco mais da sua história, que não sabia mesmo, né? Eu sabia que você trabalhava com nutrição e tudo mais, até porque está com a gente aqui na mentoria, e aí a gente já começa a ter um conhecimento maior sobre o seu produto. Mas de onde que veio, como que surgiu essa ideia, como que está sendo a entrega do seu produto e o seu crescimento, realmente eu não fazia ideia. Então, parabéns mais uma vez. Muito obrigada por ter topado vir compartilhar um pouquinho com a nossa tribo sobre como tem sido para você a experiência, a sua jornada. E aí agora a gente se vê lá na mentoria, né? E deixa aí pra galera um pouquinho onde as pessoas podem te encontrar, Instagram, onde podem saber do seu produto. Hoje eu tô muito presente no Instagram, @cauanlamaison, como provavelmente vocês podem ver escrito em algum lugar, se é fácil, né? @cauanlamaison. Trabalho com as nutricionistas, mas todo mundo de qualquer nicho é super bem-vindo para ir lá, trocar ideias. Enfim, quiser me chamar para conversar, tá tudo bem. E lá mesmo no Instagram eu faço direcionamentos para esteira, né? Tem o site do clube, que é nutricionistainabalável.com.br, e o restante é lá pelo Instagram. Show de bola, show de bola. Galera, quem quiser ir conversar com o Cauã, chama lá no Instagram, tá bom? E também dentro da tribo, que o Cauã também tá lá, tá bom? Obrigadão, Cauã. Excelente dia. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, Tati. Foi um prazer. Obrigado.